pessoal, gostaria de recomendar àqueles que ainda não assistiram os vídeos Um Bully, Um Dragão e Um Ateu, parte 1 e 2. E os 3 primeiros vídeos de resposta Você é um ateu? Podia me responder 7 perguntas? Dessa forma, vocês devem estar a par das posições de ambos os interlocutores até o momento, facilitando a nossa conversa. Também no intuito de facilitar a nossa conversa, se vocês precisarem de uma resposta rápida minha a algum assunto, aconselho me contatarem pela página do Facebook, link na descrição abaixo. Notei que o YouTube às vezes leva dias para me avisar de comentários de vocês. Se não necessitarem de uma resposta rápida, podem entrar em contato aqui pelo YouTube. Eu leio todos os comentários, que até agora não foram muitos, mas eu leio todos. E estou ciente do que vocês me falam, mesmo que eu não responda ali na hora, porque às vezes eu não tenho tempo de responder no momento, tá certo? Mas o Facebook é a melhor forma de vocês terem uma resposta rápida minha, tá bom? Vamos dar continuidade. Vocês devem se lembrar, como nos vídeos anteriores eu mencionava que não era físico, biólogo, etc. Hoje eu não farei nada disso. O assunto em um momento vai tocar em uma área relacionada à psicologia, minha formação profissional. Eu não vou me aprofundar demais para não fugir do assunto da pergunta, mas eu já tenho a intenção de fazer um vídeo tratando mais a fundo sobre isso futuramente, desde que vocês tenham interesse, tá certo? Aí a gente vê como e quando fazer isso, qual seria o melhor momento. Bom, hoje vamos tratar da quarta e quinta perguntas. Uma última observação. Eu leio até os comentários com passagens bíblicas que algumas pessoas me enviam, mas aviso que já conheço a Bíblia muito bem. Não foi por falta de leitura da Bíblia que me tornei ateu. Deixo uma dica. A melhor forma de tentar me convencer, ou a qualquer outro ateu cético, seria apresentar alguma evidência. Quarta pergunta que você, ateu, deveria responder é a seguinte: se a existência de um Deus real e bom é incompatível com o mundo de sofrimento, e esse é um argumento comum entre os ateus, por que o índice de ateísmo é absurdamente maior em países onde há menos sofrimento? Por que pessoas que realmente sofrem são mais crédulas? Que antagonismo é esse? O sofrimento deveria deixar as pessoas cada vez mais incrédulas, mas não é isso que vemos. Aliás, se existe algo democrático nesse mundo, é o sofrimento e, como consequência, a morte. Se os cristãos não sofressem, não passassem por dificuldades, não sofressem desastres, não ficassem doentes, não morressem, Deus seria, sem sombra de dúvida, parcial. E é claro, um Deus parcial não pode ser Deus, pelo menos não o Deus da Bíblia. Ele faria acepção de pessoas. Agora acompanhe comigo o que Jesus fala sobre Deus no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 45, que diz assim: porque Deus, vosso Pai, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Deus ama a todos. Ele colocará um fim no sofrimento, e Ele já deu a data para isso. Quando Ele voltar a essa terra, nós não mais iremos chorar, sofrer. Um Deus de amor é totalmente compatível com um Deus que pode todas as coisas. Na hora certa, no momento certo, Deus vai acabar com o sofrimento de todos aqueles que amaram a sua vinda. Agora eu devo agradecer o pastor pela falácia do homem de palha, também conhecida como falácia do espantalho. Nessa falácia, a pessoa ignora a posição do adversário no debate e a substitui por uma versão distorcida, que representa de forma errada a posição original. Essa falácia pode ser proposital, quando a distorção torna o argumento mais facilmente refutável, ou acidental, quando quem usa a falácia não entendeu o argumento que quer refutar. Vocês podem estar se perguntando se esse indivíduo nunca ouviu uma palavra da minha pessoa. Como eu posso afirmar que ele intencionalmente usa a falácia do espantalho? Simplesmente pelo fato dele assumir, em mais de uma ocasião, que a minha postura é X ou Y, quando o honesto seria perguntar qual a postura do interlocutor. E nesse caso, o vídeo original de Perguntas para um Ateu seria muito mais breve.
uma vez que ele consiste basicamente de perguntas muitas vezes mal formuladas ou formuladas de forma enganosa, e muito proselitismo. Como já disse em outros vídeos, sei que esse não é o argumento de todos os teístas. Já debati esse tema diversas vezes, em algumas ocasiões por horas com pessoas com argumentação melhor, postura honesta e educação. O meu argumento no caso é: 1. A existência de qualquer divindade não foi provada, por isso estas são desnecessárias. 2. De acordo com o conhecimento que temos, a existência de deuses e atos de tais deidades simplesmente não é compatível com a realidade ou, em alguns casos, cria paradoxos lógicos. 3. Se numa disputa de ideias, de um lado temos argumentação falaciosa e de outro argumentos baseados em conhecimento, eu pessoalmente estou predisposto a rejeitar o primeiro e avaliar o segundo. E aqui entram os pensamentos de Sagan, Hitchens e Feynman, que já mencionei anteriormente. O que é afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. Christopher Hitchens. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Carl Sagan. Eu prefiro ter perguntas não respondidas que respostas que não podem ser questionadas. Richard Feynman. Agora vamos começar a responder às tais perguntas. Acredito que quando o pastor fala de sofrimento e índice de ateísmo, ele esteja se referindo ao argumento da correlação entre o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e a descrença em diversas populações do mundo. Em primeiro lugar, o argumento do IDH é usado tanto por ateus quanto por teístas. E eu aconselho a ambos os lados cautela ao usar esse argumento pelas razões que vou mencionar a seguir. Segundo lugar, correlação não implica em causação. Ou seja, o fato desses se aparecerem juntos não implica necessariamente que um seja a causa do outro. Sabemos que um exerce influência no outro, mas estamos longe de poder afirmar que um é a única causa do outro. Agora eu vou fazer o dever de casa do pastor por ele. O detalhe sobre o argumento do IDH é que alguns países contrariam essa tendência. Os Estados Unidos têm IDH elevado e é majoritariamente cristão, apesar de ser um Estado laico. E existe uma clara diferença entre Estado laico e Estado ateu. Discutimos isso em um outro momento. A China, por outro lado, é um Estado ateu e tem IDH baixo. Se o meu argumento fosse baseado no IDH, você poderia tê-lo refutado de forma simples e honesta, como acabei de fazer. Terceiro lugar, por favor, exponha a definição de sofrimento e metodologia usada para quantificar o mesmo. Sem isso, não há como testar, replicar e verificar os resultados. Se não fizermos isso, não estamos lidando com conhecimento, apenas crença. E crença, cada um pode ter a sua, desde que não prejudique a si ou a outros. Bom, devo supor que o pastor persiste no argumento do IDH para determinar que os mais crédulos sofrem mais, pois não vejo qualquer outra possibilidade na pergunta. Se alguém tem alguma outra interpretação e deseja compartilhar, estarei disposto a conversar. Em um local onde não se tem acesso a tratamentos de saúde, educação de qualidade, e se está cercado de perigos como crime, guerra e etc., quando se está em perigo, ferido ou doente, não se tem muitas opções e as pessoas acabam recorrendo a crenças no sobrenatural. Espíritos, deuses, fadas, magias, bullies, dragões e etc. A psicologia explica a necessidade de crença existente nos seres humanos e da psicologia complexa, passando pela psicanálise freudiana, também pela psicologia evolutiva, comportamental e diversas outras, teríamos assunto para horas de conversa. Eu vou evitar o jargão profissional para facilitar a nossa comunicação. Vamos falar da tendência do ser humano em tomar decisões apressadas e persistir acreditando nelas. Para isso, vou dar um exemplo que até mesmo um proselitista fanático consiga entender.
Quero destacar que esse é apenas um exemplo hipotético e não estou afirmando que pessoas com os nomes que usarei passaram por tal situação. Mas a situação em si é plausível em uma vida de caçadores e coletores, comum a nossos ancestrais hominídeos mais antigos. As evidências dos nossos ancestrais podem ser encontradas em diversos museus de história natural pelo mundo todo. E se desejarem, posso futuramente expor em vídeo algumas fotos que tirei de um museu de história natural na China. Quando o homem primitivo vivia em meio à natureza, ele estava exposto a diversos perigos, como predadores. Então lá estavam três dos nossos ancestrais. Vamos chamar eles de Huguinho, Joãozinho e Miguelzinho, catando algumas frutas quando escutam o barulho do farfalhar de algum arbusto próximo, ou talvez da grama alta. Eles precisam tomar uma decisão rápida, e essas são as opções escolhidas. Huguinho assume se tratar de um predador e foge. Joãozinho para de catar frutas e vai investigar a causa do barulho. Miguelzinho continua a catar frutas sem ligar para o barulho, afinal pode ser o vento. Se a causa do barulho era o vento, os três escaparam com vida. Se a causa do barulho era um predador, apenas o Guinho não virou jantar e viveu o bastante para namorar com a Mariazinha. Como só os sobreviventes conseguem se reproduzir, cofe, cofe, seleção natural, cofe, cofe. Desculpem pela tosse, mas voltando. Então as pessoas predispostas a assumir um agente, leão, por exemplo, como causa do barulho, eram aquelas que sobreviviam com maior frequência. Mas como isso se relaciona com crença em deuses? Simples. Da mesma forma que o Guinho imaginou que a causa do barulho no exemplo era um leão, ele também estava predisposto a pensar que a causa da chuva, do vento, do fogo, das doenças e etc. era sobrenatural e provocada por um ou mais agentes. O exemplo que dei foi baseado na psicologia evolutiva e em falas do psicólogo Michael Shermer. Outro exemplo é fornecido pelo próprio pastor. Ao final da quarta pergunta, o pastor mais uma vez lê a Bíblia para tentar apoiar seu argumento, sem, é claro, provar que ela é uma fonte válida de informação para entendimento do mundo natural. Ele relaciona no trecho Deus a fenômenos perfeitamente explicados pela ciência, como o movimento do Sol e chuvas. Esse processo de persistir em acreditar em algo sem ter as devidas evidências é chamado de viés de confirmação, e é um dos diversos tipos de vieses cognitivos. A definição de viés cognitivo e uma lista dos diversos tipos está na descrição. Mas dando continuidade às perguntas. Por que as pessoas que realmente mais sofrem são as mais crédulas? Resposta. As pessoas mais crédulas sofrem mais pois são vítimas de aproveitadores que se banqueteiam com a credulidade, ignorância e desespero alheio. Como já dizia Sagan, o primeiro vício da humanidade foi a fé, e a primeira virtude foi o ceticismo. Enquanto uma significativa parcela dos líderes religiosos enaltecem a credulidade como uma virtude, para ateus céticos como eu mesmo ou o próprio Sagan, a credulidade é algo a ser combatido, pois trata-se apenas da aceitação de alegações sem verificar a validade das mesmas. E isso pode ter consequências devastadoras, mesmo se a crença não for em algo sobrenatural. Vou dar dois exemplos baseados em acontecimentos reais e recentes. Primeiro, crianças albinas possuem propriedades mágicas em seus órgãos e sangue. Segundo, seu filho é autista? Faça um enema nele com água sanitária. Obviamente, para todas as pessoas em posse da razão, com um mínimo de conhecimento e postura cética, esses exemplos são absurdos. Mas como já mencionei, infelizmente eles são reais. Agora adivinha o que aconteceu com essas crianças devido à credulidade, ignorância e ou desespero dos pais e demais adultos que estavam em volta. Vou deixar os links que tratam dos casos que mencionei na descrição. Mas deixo avisado que são ocorrências absolutamente horríveis e revoltantes. Resumindo,
Você pode até argumentar os méritos da existência de deuses o quanto desejar, mas se espera que eu aceite, precisa provar a existência dos mesmos. E não adianta mencionar a Bíblia, pois mesmo que para fim de debate eu aceitasse que ela foi escrita ou inspirada de forma sobrenatural, o que não acredito, você ainda precisaria fornecer provas da existência desse autor ou inspiração. E adivinhe, nenhuma evidência irrefutável foi apresentada em favor de nenhum Deus ou escrito sagrado até hoje. Pedir para um cético aceitar a Bíblia ou qualquer outro livro religioso como prova da existência de deuses é equivalente a pedir a ele que aceite histórias em quadrinhos como prova da existência do Homem-Aranha ou qualquer outro super-herói. Antes de irmos para a quinta pergunta, eu gostaria de fazer um pedido a todos que assistem esse vídeo. Não misturem religião e crenças com outros assuntos, principalmente se for relacionado à saúde, seja de sua pessoa ou de qualquer outra pessoa ao seu redor. Quinta pergunta. Se Deus não existe, por que a maldade não tomou conta de tudo, uma vez que o mal não respeita nada nem ninguém? Observe, o mal respeita alguém? Não. O mal respeita alguma lei? Não. O mal respeita a ética? Também não. O mal respeita os direitos humanos? Não. O mal respeita a individualidade humana? Não. Então por que o mal não tomou conta de tudo? Essa é uma das evidências pelas quais nós cremos em Deus. É porque existe um Deus, amigo, que impede que o mal tome conta de todos nesse planeta. O mal não domina sobre tudo, porque Deus, que é o oposto do mal, mantém o equilíbrio das coisas até que Ele coloque um fim em todas as coisas ruins. Você se lembra como a Bíblia se refere à árvore que Adão e Eva não poderiam comer? Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 16 e 17, nós lemos assim: E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E é assim. O mal não toma conta completamente da minha vida e da sua vida, porque existe um Deus colocando barreiras e limites no mal e na maldade. Quando Ele voltar, Ele irá destruir, aniquilar toda a maldade. Bom, voltamos ao que falamos anteriormente. Ele assume que a maldade é um agente. Quem acredita nisso são religiosos. Ateus não acreditam em deuses ou demônios. Para um ateu, a maldade é apenas ausência de ética e empatia. Algumas pessoas confundem maldade com certos transtornos mentais. O cristianismo levou um número incontável de epiléticos e outras pessoas que sofriam de transtornos psicológicos durante toda a história à morte na fogueira, a tortura, a enforcamento, afogamento, desmembramento e toda sorte de crueldade. Outras religiões já fizeram coisas semelhantes, mas falo apenas do cristianismo, pois é a religião apresentada e defendida por este pastor. Os direitos humanos que o pastor menciona são produto de um longo processo de secularização do mundo. Se fossem produto da religião cristã, teriam surgido muito antes. Entretanto, o período da história em que o cristianismo estava no poder é chamado de Idade das Trevas. Enquanto os períodos posteriores, que foram cada vez mais baseados em racionalidade, quando comparados aos anteriores, receberam o nome de Renascença, Iluminismo e etc. Quanto ao argumento criacionista do Jardim do Éden, Adão, Eva e etc., se você é crédulo bastante para aceitar isso, provavelmente está além de qualquer argumentação racional. E se para fim de debate eu aceitasse por um momento o relato bíblico referente a isso e ao Deus cristão, ainda seria necessário explicar por que raios um ser supostamente onipotente, onisciente, onipresente e omnibenevolente colocaria tal árvore do conhecimento num local onde a presença dela corromperia a criação perfeita dele.
E não apenas isso, porque não impediu e interrompeu a sequência de ações que levaram Adão e Eva a comer o fruto de tal árvore? E antes que alguém tente argumentar falando em livre-arbítrio, um pai e mãe amorosos colocam barreiras entre seus filhos pequenos e possíveis perigos existentes no lar. Nunca vi um pai ou mãe amoroso colocar seu filho ou filha no meio de um cômodo cercado por produtos de limpezas, facas e coisas do tipo e ficar só olhando para ver o que acontece. E se a criança se ferir ou se matar, falar que foi por livre-arbítrio. Alguém que tentasse fazer isso seria considerado um monstro e teria que lidar com leis que protegem a vida no local onde reside. E onde está esse Deus quando um charlatão usa dogma religioso para roubar de pessoas desesperadas? Onde está esse Deus quando uma criança é vítima de abuso? Faço minhas as palavras de Tracy Harris, uma das apresentadoras do programa Atheist Experience. Ela usou diversas vezes esse argumento e as palavras podem variar dependendo da versão. Tentarei deixar pelo menos 2 exemplos na tela. Vamos à citação. Ou você tem um Deus que envia estupradores para atacar crianças, ou você tem um Deus que simplesmente observa e diz: quando você acabar, eu vou punir você. Se eu pudesse impedir uma pessoa de estuprar uma criança, eu o faria. Essa é a diferença entre minha pessoa e o seu Deus. Tracy Harris. Agora falando de minha pessoa. Eu já arrisquei minha vida para defender uma mulher que estava sendo atacada por um homem armado. Alguns podem até argumentar que Deus me inspirou a fazê-lo. Mas aí como fica o livre-arbítrio? Se esse Deus pode influenciar a minha ação para proteger uma mulher, por que ele não protegeu Adão e Eva? Na próxima segunda-feira, daremos continuidade com mais respostas às 7 perguntas para um ateu. Vídeos novos todas as segundas-feiras. Hangouts ao vivo serão realizados à medida que temas e convidados estejam disponíveis. Deixem seus joinhas e inscrevam-se no canal para receberem as notificações. Vida longa e próspera!